serving fresh thoughts and sharper flavors. This is Film Cook, Between Bites. Today's episode with Pietro Godinho. Me chamo Pietro Godinho, sou diretor, roteirista de trabalhos voltados mais para ficção e autoral, como videoclipes, curta-metragem. E dentro do mercado publicitário eu trabalho como assistente criativo, pesquisador criativo. A gente faz design de tratamento também, um pouco de tudo, é isso. Sempre fui muito apaixonado por dois diretores, que é o Paul Thomas Anderson e o Javier Dolan. E eu gostaria muito de entender como é essa escolha deles para a escolha técnica e a escolha da forma como eles optam para contar essas histórias assim. Mas, por exemplo, o Javier Dolan ele tem esse lugar do videoclipe do nada, né, no filme. E meus curtas até então, todos eles têm uma música original. E nesse momento é o momento que eu me desprendo um pouco de uma linguagem cinematográfica, dizendo dessa maneira, e viajo mais onde eu exploro outras coisas. E o Paul Thomas Anderson, para mim, ele é um mestre do roteiro, né? Então, a estrutura que ele faz do roteiro, para mim, é uma grande referência, assim. Eu comecei a estudar cinema e audiovisual porque eu queria contar história. E antes da gente conseguir construir a imagem, né, ligar a câmera, a gente precisa fazer o trabalho da imaginação, né, que é através da escrita. Então, de alguma maneira, por exemplo, literatura, poesia, conto, é um lugar que eu busco muita referência de como descrever o que você está pensando e sentindo, mas também pintura, por exemplo, eu gosto muito de pintura barroca por conta do desenho de luz, de como tem o desenho de sombra dentro das pinturas. Mas, cara, moda pra mim também, eu tenho várias pastas de moda dentro do Pinterest, assim, separado por marca ou separada por, enfim, estilo de moda, de movimento de moda e tudo mais, assim. Então é um pouco de tudo que eu bebo. E o cinema, de fato, né? Mas é mais esse lugar, assim. Hoje, por exemplo, eu sei que dentro do meu trabalho tem pequenas coisas, detalhes que eu gosto muito e que eles sempre estão presentes dentro do meu trabalho. É um tipo de enquadramento, é esse jogo de luz que é mais sombreado. Eu gosto muito de cor, por exemplo, então meus trabalhos sempre são bem coloridos, nunca é algo sem cor, assim. Mas eu já tive várias conversas com amigos, né, assim, que são diretores também, que às vezes eu acho que às vezes acaba sendo uma coisa meio, como que eu posso falar, uma pressão também de você ter uma linguagem muito específica, assim. Eu acho que você pode ter vários tipos de linguagem dentro de uma só, sabe? Cara, eu acho que pra mim começa muito através da pessoa, né? Pode ser um cliente, pode ser uma marca, ou pode ser também um artista musical, que seja. Mas pra mim tem muito lugar da sensação por trás do projeto, assim. Mas sempre começa com uma palavra e um sentimento, e a partir disso eu vou colocando como eu imagino esse lugar, como eu imagino o roteiro, como eu imagino a pessoa se vestindo, qual é, entre aspas, talvez um plot, uma mudança. Mas eu acho que sempre vem desse lugar inicial mesmo, assim, do sentimento que eu quero passar. Como eu falei, eu tagueio toda a minha pesquisa, né? Tudo que eu salvo, todo videoclipe, filme, publicidade, é tudo tagueado, assim, né? Então, quando eu tenho, né, quando eu sei qual o sentimento que eu quero, eu já sei talvez a locação que eu quero, eu sei o tom, a cor da luz, alguma coisa, aí eu começo a pesquisar dentro do meu próprio material tudo que eu tenho daquilo e começo a dividir aquilo por setores, né? Então eu começo a separar o que eu tenho meu, que eu gosto para fotografia, para arte, para som, para styling, para make. E aí eu olho todo aquele meu quebra-cabeça e é o momento em que eu começo a ver o que tá faltando dentro. E aí é quando eu começo a fazer uma pesquisa do zero, que é essa pesquisa especial para o projeto, mas eu sempre acabo tendo uma leve base minha já do que eu quero, assim. Então eu baixo um filme, nesse filme, que pode ser filme publicitário, videoclipe, o que for, eu faço diversos cortes desse filme, e cada corte desse filme eu tagueio com umas 500 palavras de coisas que tem... 500 não, tá? Mas, tipo... Mas eu taguei muito com palavras específicas, que são coisas que eu normalmente uso para pesquisar.
o mercado publicitário ele é o mais que se autorreferencia, né? Então, tipo, o mercado publicitário ele é um mercado que a referência deles são eles mesmos. São filmes das próprias marcas ou de marcas semelhantes e tudo mais. Então eu sinto que quando vem o briefing da agência, vem muito com referências que são já próprias, muito parecidas e muito semelhantes do que eles querem ali. Tem 3 pilares um tratamento. O pilar do design, o pilar do texto e da redação e o pilar da pesquisa, que a pesquisa é a sua linguagem, né? E eu acredito que você tenha que entender muito bem qual é a ideia que você quer, entender a identidade visual da marca, do cliente, porque você tem que empregar isso no design. Você tem que se comunicar ali no texto de uma maneira muito boa, porque você tem que colocar como se você estivesse falando. E você tem que ter uma pesquisa muito real do que você vai conseguir fazer com o dinheiro que você tem, com o orçamento que você tem. E que toda essa sua pesquisa e referências que está ali empregada, elas consigam fazer sentido umas com as outras dentro de um todo, olhando assim. Então eu acho que eu escolheria muito o set, né? Porque o set é quando você vê tudo que você criou se transformando em real, né? Em realidade, em estrutura, em onde você abre a câmera, você olha aquilo que você imaginou se tornando real e como aquilo vira quase uma brincadeira de criança também, né? Nesse lugar de que é muito esse lugar quando a gente é criança, a gente fica imaginando tantas coisas na nossa cabeça, só que quando a gente é criança a gente não consegue realizar elas. Eu atendia como assistente criativo de todos os diretores da casa, menos, só não trabalhava muito com o Kid Burro. De resto, todos os diretores eu trabalhava. Também tinha o Iago que trabalha lá também e tudo mais. Então, chegava um deck ou um briefing de um projeto, eu e ele já automaticamente entrava e começava a ler, já começava a pesquisar e participando desde o primeiro momento até a entrega final do tratamento. E às vezes passando também para ir pro set e trabalhar como assistente criativo dentro do set de filmagem também, assim. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei com a Ariela, que enfim, beijos Ariela, se ela vê isso. A Ariela é uma puta de uma diretora que eu tenho um carinho muito grande. E eu trabalhei muito com ela como assistente criativo, tipo, de escrever mesmo, receber roteiro da agência e a gente repensar as cenas do roteiro, assim. Tinha uma cena que era de um filme da Vivo, que era um pai ensinando, foi aprovado inclusive, que o pai ensinava o filho a nadar numa piscina. Só que eu do interior, eu aprendi a nadar em lago, tipo, não foi em piscina. Aí eu virei pra ela e falei, pô, e se a gente mudar essa cena e em vez de ser piscina, você trazer esse lugar do lago e do rio e tudo mais? Fica até tipo, enfim, esteticamente fica mais bonito. Então tem esse lugar de ter esse processo com eles, sabe? Eu acho que, cara, isso é muito com o tempo, né? Sei lá, se você assistir 10 filmes, você tem um pensamento sobre o que é bom. Se você vê 20, eu acho que daí, com quanto mais você assiste, mais você entende tecnicamente o que é bom e o que é ruim, assim. Eu sinto que tem algumas questões dentro de um filme que é o que faz com que eu salve ele, use ele para uma referência ou enfim, qualquer coisa, que é uma coisa muito no lugar de um craft na técnica, sabe? É uma técnica muito específica que você vê dentro de um filme que você fala, pô, isso aqui tá muito bem feito, sabe? Mas eu acho que é muito pessoal também para você conseguir encontrar e conseguir analisar se aquilo ali tecnicamente é realmente algo que você se apaixona, assim. Mas eu sempre vou para algo que eu olho e falo, pô, é a maneira que esse diretor moveu a câmera para chegar em tal coisa, tá muito bem feito e tudo se converge e tudo mais. É uma direção de arte, um cenário que você vê que os detalhes dos props são muito bem pensados. A paleta de cor não é aquela paleta de cor boom, é tipo tudo muito bem detalhado, bem no detalhe, assim. Então, eu acho que é muito nesse lugar. Partly cloudy in the evening, it's going to be cloudy overnight, all around 55 degrees. É Pringles, eles fazem uns filmes muito legais, bem Gen Z, assim, anos 2000, tipo, você vê que tem um styling muito bem pensado, uma direção de arte, um movimento de câmera, enfim.
E Boticário, cara, eu acho que Boticário que é esse lugar também, por exemplo, eu gosto muito desse lance de relações interpessoais de pessoas, sabe? Tipo, seja romântico, seja de amizade, pai e filho, toda essa parada que vai para um lugar cinematográfico, usando assim de técnica. E eu acho que a Boticário aqui no Brasil é uma das empresas, uma das marcas que tem esse branding muito bem feito, muito bem. E eles investem pra caramba. Então, tipo, acho que seria. Não é 2 sonhos, 2 metas, trabalhar com a Pringles e Boticário, assim, gostaria demais de fazer. Obrigado vocês aí por ter conversado, por ter convidado, acho muito legal esse movimento de vocês, acho que é um lance legal de democratizar mais a informação, tipo, para pessoas que não têm acesso mesmo. Eu aprendi muito assistindo vídeos de diretores falando, de criativos falando no geral, então eu acho que muito legal o que vocês estão fazendo e brigadão aí. Thanks for pulling up a chair at the Film Cook table and sharing a few bites of inspiration with us. Every great film starts with a single bite of imagination.